Hoje nós vamos falar, sabe o quê? Até um assunto que, na semana passada, duas vendedoras falaram comigo assim, poxa, Silvio, às vezes o cliente não valoriza o meu serviço, não valoriza a venda, o meu trabalho como consultor. E, no caso, eram duas vendedoras que falaram o seguinte, o cliente não está entendendo por qual motivo ele deve pagar a taxa de angariação na venda do plano de adesão. Ele não está entendendo, ele acha que não precisa. Queria saber se você já passou por isso também, se você já teve problemas do cliente não querer pagar o seu trabalho, não querer valorizar o que você faz. Queria te contar a história, primeiro, para a gente começar, que é o seguinte, tem a história de uma empresa que ela deu um bug no sistema, uma empresa gigante, e aí o sistema travou e eles estavam perdendo milhões por dia. E contrataram uma outra empresa gigante de tecnologia que cobrou uma fortuna e trabalhou durante semanas e não resolveu o problema daquela empresa. No, God! No, God, please, no! 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 Até que um funcionário falou o seguinte, eu tenho condições de resolver o problema da empresa. Ah, você tem condições? Tenho, mas tem um preço. Qual preço? Quero 10 milhões, por 10 milhões eu resolvo o problema da empresa. E a empresa já tinha gasto muito mais do que isso, e o que ela tinha perdido era muito mais ainda. Então ele falou, mas eu quero um contrato, eles assinaram um contrato, garantindo que se ele resolvesse o problema, dentro do prazo estipulado, eles pagariam 10 milhões para aquele funcionário. E a partir do momento que o contrato foi assinado, o funcionário entrou no servidor, ajustou lá uma configuração e o programa voltou a funcionar. E não gastou nem 5 minutos para isso. E aí a empresa falou para ele assim, pera, mas era só isso? Só isso? Você roubou a gente? Aí ele falou, não, você pagou muito mais do que isso para uma empresa que não resolveu o problema. Você perdeu muito mais dinheiro e tempo com essa outra empresa. Você falou para essa outra empresa que ela te roubou? Agora, como que eu consegui resolver isso tão rápido? Pela minha preparação, pelo meu estudo, por conhecer o sistema, eu sabia que tinha esse problema, mas você não me deixou resolver. Então, já que você está pagando para resolver, esse é o preço. E aí, então, aquela história onde o trabalhador disse que aqueles 5 minutos aconteceram porque ele estava preparado. E nós vamos falar hoje sobre a importância do seu serviço, porque existe uma diferença importante entre vender produto e vender serviço. Se eu falo assim, olha, estou te vendendo um produto, uma cafeteira, ela pode olhar a cafeteira, ela pode ver a cor da cafeteira, o peso, ela pode ver referências, e aí ela pode fazer a compra até online, porque aí já nem importa mais tanto quem está vendendo, ela já escolheu o produto. Mas quando nós falamos de serviço, nós estamos falando de um conjunto de serviços. É o serviço da empresa que a gente vende, é o serviço da empresa que a gente trabalha, e no nosso caso, profissionais de vendas, principalmente o nosso serviço. Algumas informações importantes. Primeiro, anota aí. Ninguém, não adianta a gente ficar chateado com o cliente, ninguém é obrigado a entender o que a gente vende, a entender o valor do nosso trabalho, ninguém é obrigado a comprar com a gente. É claro isso? Veja bem, você sabe do seu valor, você sabe o quanto você se esforça, você sabe o quanto você merece, você sabe o valor do seu trabalho, mas será que o cliente é obrigado a saber tudo isso? Então, nós precisamos corrigir o que nós estamos projetando. Nós precisamos fazer essa correção para que o cliente, desde o começo, entenda o valor do nosso serviço e também o preço do nosso serviço. Então, quando a gente fala de vender um serviço, nós estamos falando de algo que o cliente vai receber. Veja bem, ele vai receber uma execução de um serviço. Então, nós precisamos, desde o começo, demonstrar que, olha, é possível, sim, nós termos isso. Então, aí o cliente começa
a dar valor para o seu serviço. Ele começa a ficar interessado. E por que o cliente vai ficando interessado? Porque você despertou o interesse dele. Então, repetindo o que eu falei lá no começo, não é o cliente que tem que se interessar por nós, não é o cliente que tem que querer comprar conosco, não é o cliente que tem que dar valor para o meu serviço. Sou eu que tenho que mostrar que eu tenho realmente conhecimento, sou eu que tenho que mostrar o valor do meu serviço e mostrar isso de uma maneira sábia. Bom, para que a gente possa fazer isso, então, existem 3 situações que são extremamente importantes. A primeira é como você se posiciona. Se você reparar, até o vendedor de banana na feira, ele arruma as bananas para vender. Você já reparou? Ele separa aquela banana melhor, que tem um preço mais caro, a outra por tipo. Imagine, então, o nosso posicionamento como vendedores de serviço. Esse conjunto de informações precisa ser muito bem apresentado para o cliente, porque ele está criando uma expectativa do que ele vai receber, uma vez que ele está contratando um serviço. Existe uma outra situação que você anota aí com o hashtag, é psicologia. Por que psicologia? Pensa comigo, por que o cliente vai comprar de você se tem mais 7.000 vendedores que vendem isso no Rio de Janeiro? Acontece que, mesmo tendo 7.000 vendedores no Rio de Janeiro, o que você vai fazer, só você faz desse jeito. Então, você precisa valorizar para o cliente realmente a sua pessoa, quem é você. E também através da imagem que você passa através dos meios de comunicação, como, por exemplo, a imagem que você usa no WhatsApp, aquela foto do WhatsApp, ali é um indicador importante na formação da imagem do cliente sobre quem é você. Então, esse é o segundo P. E o terceiro P é o preço. Qual é o preço de tudo isso? Eu gosto de falar para os clientes que o meu preço, o preço dos meus serviços, o preço dos serviços da minha empresa está embutido dentro da mensalidade que ele paga para a operadora. Então, o que eu digo para o cliente é o seguinte, seja a taxa de angariação, sejam as mensalidades, seja qualquer coisa que ele vá pagar para a operadora, né, é daí que vem a minha remuneração. Não é o cliente que paga o meu serviço, o cliente escolhe o meu serviço. Se o cliente entender que o meu serviço interessa para ele, tá? Se ele entender que o meu serviço interessa para ele, então ele pode fazer a compra tranquilamente, porque ele não precisa pagar nada além da mensalidade, além da taxa de angariação para ter um serviço excelente. Se você acha que esse assunto ele realmente é importante e se você deseja aprofundar esse assunto, manda aqui uma mensagem pelo YouTube para a gente poder saber disso, porque a nossa intenção é elaborarmos um treinamento mais aprofundado sobre esse tema, caso você entenda que isso é pertinente. Na minha opinião, digo para você que eu aprendi há muito tempo, há muitos anos, a valorizar o meu trabalho. Isso foi fundamental para o sucesso em vendas, porque o sucesso começa em mim mesmo, o sucesso não começa nos outros. Então, se eu não assumo um posicionamento de sucesso, o cliente não vai por si só ver dessa forma. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!